Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Se é a primeira vez que você está acessando o nosso canal e não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu comentário, o seu like. É importante, você participar e, se não é inscrito, se inscrever. Nós vamos estudar hoje a lição de número 12. Essa lição vai ser estudada dia 21 de junho de 2026. Nós estamos estudando sobre o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje estudaremos a reconciliação de Jacó com Esaú. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 33, 1 a 10. Texto áudio. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Verdade prática. Em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. O comentário da nossa lição está dividido em 3 partes. A primeira, irmãos em conflito. A segunda, o encontro entre Jacó e Esaú. E a terceira parte, a família de Jacó segue seu caminho. Nós estamos já quase concluindo esta série de estudos bíblicos e hoje focaremos este momento importante, relevante, o encontro e a reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. Jacó enganou seu irmão, mas depois foi também enganado por seu sogro. O tempo de preparo na vida de Jacó, lá na casa de seu tio e seu sogro, havia terminado. Ele saíra de Harã por direção de Deus. Jacó agora empreende uma fuga com sua família e logo foi perseguido por seu sogro. Ele não pôde fazer-lhe mal, porque Deus lhe determinou que não lhe falasse nem bem nem mal. Jacó, no entanto, teria que acertar a vida com o seu irmão. E é o que nós veremos na lição de hoje. Chegou o dia, finalmente, em que Jacó teria que encontrar o seu irmão e acertar as contas com ele. Obviamente que esse momento seria um momento preocupante, Ele estava temeroso, ansioso. Era um momento da reconciliação, que aconteceria, mas ele não sabia o que poderia acontecer. Isso a gente já nota aqui, podemos já antever como que a bênção de Deus atua nos momentos que nós menos esperamos. Nós temos ao longo da Bíblia principalmente no livro de Gênesis, alguns conflitos entre irmãos. Nós temos Caim e Abel, nós temos também as diferenças entre Sem, Cão e Jafé, temos também as diferenças entre os irmãos Ismael e Isaque. Nós tivemos então conflitos de irmãos ao longo do livro de Gênesis. No entanto, a reconciliação de irmãos, esse é o primeiro momento que a Bíblia relata, que o livro de Gênesis ele relata, o encontro, a reconciliação entre dois irmãos. Nós estudamos numa lição anterior que Jacó, ele viveu um momento muito importante em sua vida, eu creio o mais importante na vida de Jacó, e agora ele vai viver um momento emocionante da sua vida. É a história, a narrativa bíblica de reconciliação de Jacó e com Esaú. O texto que está baseado é Gênesis 33. É importante que você tenha o texto bíblico aberto para nos acompanhar e é importante também que você faça a leitura desse capítulo, especialmente se você é professor de escola dominical, leia o capítulo 33 do livro de Gênesis. Se possível, leia em mais de uma versão, para você ver, às vezes, aspectos, nuances que uma determinada versão não conseguiu captar, E assim você terá uma melhor compreensão e uma melhor visão acerca do texto. A primeira parte do comentário, irmãos em conflito. O autor destaca Jacó, Esaú e Raquel. Nós já vimos que lá Jacó tinha lutado com um anjo, aconteceu a mudança, a transformação da sua vida, do seu caráter, e nesse momento, nessa mudança que houve na vida de Jacó, quando ele teve um encontro com este ser, ele pôde perceber naquele momento que o sucesso dependia somente de Deus, somente do Senhor. Não foi os seus métodos, as suas habilidades que fez com que ele fosse bem-sucedido, mas acima de tudo foi a bênção de Deus.
E quando nós falamos a bênção de Deus, estamos falando a bênção de Abraão e Isaque. A mesma bênção que esteve sobre Abraão e Isaque esteve também sobre Jacó. Era a bênção patriarcal que Deus tinha estabelecido sobre aquela família patriarcal, com o objetivo de cumprir os seus propósitos e inclusive os propósitos da obra redentora, da obra da redenção. Em segundo lugar, o comentário da nossa lição destaca Esaú. Deus não somente transformou Jacó, mas ele também transformou Esaú. Ele trabalhou, ele agiu no coração de Esaú com o correr do tempo. Nós observamos o seu caráter, sua personalidade, né? E transformar o caráter, a personalidade, as emoções, os sentimentos, o coração de um ser humano é algo de Deus. Somente o Criador pode fazer isso. A religião não tem esse poder, o casamento, por melhor que seja o cônjuge, não tem esse poder, mas Deus tem esse poder de fazer mudança, de fazer transformações na vida de uma pessoa. Obviamente, Esaú, depois que ele foi enganado por Jacó, nasce nele aquela raiva, aquele sentimento de vingança. Mas agora ele deseja resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. Isso foi a resposta, certamente, de Deus às orações de Jacó, conforme está lá em Gênesis, no capítulo 32 e o versículo de número 11. Livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. A oração de Jacó. Em terceiro lugar, o comentarista destaca Raquel. Jacó colocou a serva e seus filhos à frente, depois Léia e seus filhos, porém sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último a tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó, diz o comentário, certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. E aí ele faz uma aplicação. Para que não haja disfunção familiar, é preciso que os cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Nós vemos nessa narrativa, em geral, especialmente os problemas relacionados à predileção em família. Então, nesse primeiro momento do comentário da lição, ele destaca Jacó, Esaú e Raquel, né, sendo dados e sendo também transformados. Vamos então ao texto bíblico da nossa lição, capítulo de número 33, que é o texto que nós tomamos como base. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. Nós já destacamos que Jacó tinha visto Deus lá em Peniel durante a noite, mas agora, quando o sol desponta, né, nos montes daquela região, depois que ele atravessa o val de Jaboque, ele levanta os olhos e vê o seu irmão vindo em sua direção. O texto bíblico diz que ele vinha com 400 homens. Jacó não sabe o que está no coração do seu irmão, então isso o deixa certamente com um certo pavor, com um certo temor. A sua mãe, Rebeca, ela tinha dito 20 anos atrás que o furor no coração de Esaú passaria em alguns dias, mas a culpa não havia cessado de arder na consciência de Jacó, mesmo depois que tinha se passado cerca de 20 anos. O ódio no coração de Esaú já havia cessado. Veja que, nesse momento, Jacó tem medo. Aqui nós podemos refletir um pouquinho acerca do medo, né? O medo é um carrasco da alma. O medo, ele faz com que a gente passe a ver ou a pensar o pior acerca do outro. Isso é o temor, isto é o medo. Quem teme arma ciladas e não descansa. Então, quando Jacó vê que Esaú vem à sua direção com uma milícia, ele então sente temor, sente medo. Ele sabe que, inevitavelmente, né, poderia acontecer um confronto, né? Era um confronto, então ele estava temeroso deste confronto. Então a visão que ele vê de 400 homens vindo é uma visão aterrorizante que Jacó tem naquele momento. É dentro desse contexto que ele tem uma ação estratégica. Olha o versículo 2 e 3. E pôs as servas e seus filhos na frente, a Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e a José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes,
até que chegou o seu irmão. Veja que, ao ver o seu irmão se aproximando com 400 homens, o que ele faz? Ele primeiro divide a sua família em 3 grupos. Coloca na linha de frente as servas com os filhos, depois ele coloca Leia com os filhos e, por fim, ele coloca Raquel com José. Então, ele divide a família em 3 grupos. Veja que ainda tem um certo favoritismo ainda dentro da família pela forma que você vê que ele organizou os 3 grupos. Você veja que Raquel, ele coloca, né, que ele tinha um amor diferenciado por Raquel, ele então deixa transparecer isso nesse momento, quando ele divide o grupo e coloca Raquel bem mais atrás, indicando que ele estava protegendo então Raquel. Outra coisa que a gente observa aqui é a liderança que Jacó tem na sua família. Ele mudou de tática, né? Pois quando ele enviou 3 comboios de servos com os presentes de Esaú, ele ficou atrás. Mas agora Jacó, que tinha encontrado com o anjo, né, mesmo mancando, ele passa à frente e ele se curva, o texto diz, 7 vezes. 7 vezes diz o texto, né? O novo Israel agora, ele é um líder, ele não é um covarde, é um líder que assume a liderança da família. A liderança da família é um ponto fundamental, né, nos dias de hoje. Muitos problemas familiares, eles estão relacionados à falta de liderança no ambiente familiar, né? Então, essa é uma necessidade muito grande nos dias atuais, das famílias terem liderança. A ausência de liderança na família, ela produz famílias disfuncionais. No final do versículo 3, nós vemos Jacó se prostrando 7 vezes quando ele se aproxima do seu irmão. Esse ato de prostrar 7 vezes, conforme indica aí o texto, né? No mundo antigo, o ato de curvar-se até o chão era uma forma de demonstrar respeito a um superior. Para conceder maior honra e demonstrar a subserviência da pessoa que se curvava, esse gesto ele poderia ser repetido 7 vezes. Alguns textos egípcios de El Armana, isso por volta do século XIV a.C., eles relatam alguns súditos curvando-se 7 vezes diante de Faraó. Então era uma prática do mundo antigo. Quando Jacó faz isso, quando ele se curva 7 vezes, ele está reconhecendo a sua culpa e ele está também pedindo a reconciliação. Veja, tudo isso ele fez sem dizer uma palavra, somente ele se curvando 7 vezes. O ato dele se curvar 7 vezes, veja, curvou 1 vez, curvou 2, curvou 3, 4, 7 vezes. Quando ele curva 7 vezes, sem dizer uma única palavra, ele está solicitando reconciliação e está também reconhecendo a sua culpa. Ele está com o rosto no pó, né? A postura física, então, era um retrato do seu coração quebrado. Sua atitude humilde, naquele momento, construiu pontes de contato com o coração de Esaú. A Bíblia fala sobre a humildade precedendo a honra e também a humildade, ela abre as avenidas para a reconciliação. Jacó, então, demonstrou humildade. E ele não só foi humilde, ele também exigiu isso de toda a sua família. A gente vê, então, a família também se inclinando, né, se curvando e agindo dessa maneira, com essa atitude, dentro deste contexto de reencontro. A segunda parte do comentário da nossa lição destaca o encontro entre Jacó e Esaú. Primeiro, o comentarista destaca que Deus entra em ação. Veja que Jacó estava angustiado, ele estava temeroso, 400 homens vindo ao seu encontro junto com Esaú. Mas ele se inclina em terra. Naquele momento, é claro que nesse momento já está acontecendo a intervenção divina, a intervenção de Deus. Nesse momento, as incertezas,
as dúvidas estão se dissipando, o temor está também se dissipando, né? Jacó toma essa iniciativa de ir em direção a Esaú, com esse gesto de humildade, com essa atitude de humildade, inclinando-se 7 vezes, e com isso ele dissipa a ira. Ele estabelece então essa ponte de contato e de reconciliação. Só Deus pode fazer isso. Veja que você pode destacar a questão da pacificação, né? Veja como que determinadas atitudes ela pode pacificar. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Jesus também nos seus ensinos falou sobre os pacificadores. Nós temos hoje muitas questões que podem gerar conflitos na nossa sociedade. Aliás, a nossa sociedade hoje, o mundo em que vivemos, é um mundo de muitos conflitos, de guerras, de conflitos sociais, né? Conflitos relacionados a ideologias políticas, ideologias filosóficas, enfim, ideologias inclusive também religiosas. O mundo que nós vivemos é um mundo de conflitos, dos mais diversos, né? Conflitos no ambiente familiar, conflito de gerações. Então, esse momento é um momento de você, caro professor, fazer uma aplicação em relação a essa questão dos conflitos. Será que alguns alunos da classe estão passando por algum conflito familiar, ou com um vizinho, ou com uma pessoa da igreja? Deus pode intervir nestes conflitos. Foi o que aconteceu aqui neste momento. E, por outro lado, nós como cristãos devemos desenvolver uma cultura de paz. Essa cultura de paz, ela deve estar em nossa casa, em nossa família. Nós devemos ensinar aos filhos a ter uma cultura de paz, e nós devemos também trabalhar para que essa cultura de paz esteja em nossa igreja e em nossa comunidade. Nós estamos vendo muita violência. Você veja o trânsito, por exemplo, é um ambiente e é um local, né, de muita violência, e como cristãos nós devemos então desenvolver uma cultura de paz. Nós não devemos apenas pacificar um conflito, mas nós temos que antecipar, promovendo uma cultura de paz. Deus interviu, então, de uma forma especial neste momento. O item 2, Esaú abraça e beija Jacó. Era a mão de Deus agindo e movendo esses dois irmãos. Deus trabalhando nos sentimentos de Jacó e Deus trabalhando também nos sentimentos de Esaú. Quando ele vê o seu irmão com aquela atitude humilde de se curvar 7 vezes, a ira, a mágoa, a cólera deixou de ter lugar no coração de Esaú. Só Deus poderia fazer isso. O comentarista da nossa lição, no item 3 da segunda parte, ele enfatiza a questão do perdão, né? O inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Mas ele foi envergonhado porque o Deus de Abraão foi glorificado. E ele destaca o fato de que, como seria bom e importante que os irmãos de hoje, que estão carregando mágoas no coração, tivessem também esta mesma atitude, né? Esta mesma atitude. Então foi um momento de reconciliação, e esse momento de reconciliação foi emocionante. Olha o versículo de número 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Veja que nós temos aqui 5 verbos para destacar esse momento, né? Correu, abraçou, lançou, beijou, choraram. Em 5 verbos, o autor ele enfatiza esse momento. Veja que ele usa os verbos de forma abundante, né? E de forma também um próximo ao outro, para destacar, dar ênfase a esse momento. Esaú então corre ao encontro, abraça, os dois então se beijam, choram. Esaú não diz nada sobre o passado, pois seus gestos são suficientes. Veja que no momento da reconciliação não se deve trazer o passado de volta. Há muitos momentos de reconciliação que são dificultados, porque no momento em que essas duas pessoas vão se reconciliar, algumas pessoas trazem alguns elementos do passado. Veja que os dois aqui não fizeram isso. Quando o Jacó curva 7 vezes, a atitude dele humilde, né,
quebranta Esaú. E os dois, então, nesse momento, Esaú não relembra nenhum fato do passado. Veja como que determinadas atitudes de humildade no momento da reconciliação, ela pode desarmar a pessoa, né? O oponente, vamos dizer assim. Eles choraram e essa foi o momento, então, de choro, de abraço, de beijo. Foi o momento, então, que o perdão estava sendo concedido, né? Esse foi 20 anos depois isso aqui. 2 décadas tinham se passado. 20 anos depois que os irmãos tinham rivalidades, agora eles estão se reconciliando. Ali naquelas proximidades, então, do Val de Jaboque, o muro da inimizade foi quebrado depois de 20 anos. E a ponte da amizade ela foi construída e a paz com Esaú ela foi selada. O mesmo Deus que tinha mudado Jacó na noite anterior é o Deus que atuou na reconciliação e nas disposições do coração de Esaú neste momento. Veja como que Deus é poderoso. Veja como que Ele é capaz de mudar as situações mais adversas e promover a reconciliação. Aqui você pode lembrar se algum aluno, alguma pessoa está passando por um problema desse também, de reconciliação, buscar a Deus em oração. Deus é capaz de mudar cenários e mudar atitudes, disposições interiores, disposições do coração e desarmar pessoas e promover gestos de humildade que venham assim favorecer a reconciliação. E aí no versículo 5 a 7 nós temos agora uma apresentação humilde. Nós já entramos então na terceira parte, a família de Jacó segue o seu caminho. No versículo de número 5, depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. Você observe aqui, primeiro, que Jacó, neste momento, ele apresenta a sua família. Nós temos não só uma reconciliação emocionante, uma postura humilde de Jacó se curvando 7 vezes, mas nós temos agora a apresentação da família. E essa apresentação também foi humilde. Olha como foi que ele apresentou, né, a sua família. Quando ele pergunta: quem são estes contigo? E ele diz: são os filhos que Deus graciosamente tem dado a seu servo. Veja que ele reconheceu os filhos como expressão da graça de Deus. Esses são os filhos que Deus tem dado graciosamente a teu servo. Veja que ele utiliza a expressão servo para se referir, né, a Esaú. Era uma espécie de diplomacia internacional que era utilizada dentro daquele contexto. Deus então havia agraciado Jacó com filhos. Ele vê a família como um presente de Deus. Isso é destacado lá no livro de Provérbios. O livro de Provérbios diz que acham a esposa, acham o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. E lá no Salmo 127 está escrito que os filhos são herança do Senhor. Ele vê os filhos, então, como expressão da graça de Deus e relata isso para Esaú. E nesse momento nós temos também a atitude humilde da família. As servas, os filhos, Léia e seus filhos, Jacó, José e Raquel, todos eles, quando se aproximam, eles também se curvam, se prostram. É uma cena linda e comovente das páginas da Bíblia, né? A família de Jacó, ela emite uma postura reverente, de humildade, e uma postura que vai gerar uma reconciliação familiar, né? Isso não era apenas um desejo de Jacó, mas era também uma necessidade daquela família. Depois desta apresentação da família e a prostração da família de forma reverente e humilde, que vai abrir mais ainda o caminho da reconciliação, nós temos agora o texto falando, né, sobre um presente generoso. Esaú, naquele momento, faz uma pergunta para Jacó do propósito de ele ter enviado todos os grupos à frente com mais de 500 animais.
Isso está lá, está no versículo 8. Disse Esaú: de que serve todo este bando que tenho encontrado? Ele disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor. Veja que ele oferece nesse momento um presente, né? Ele dá presentes, e os presentes aqui são presentes generosos, e são presentes também propositais. Ele tem um propósito ao entregar esse presente. Qual é o propósito? Abrir o coração do irmão. Ele quer ressarcir o que ele tinha de forma astuta roubado no passado. Ele quer também reparar os erros, né? Os erros que contribuíram para aquele revanchismo e para aquela situação na família. O versículo 9 e 10, mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Esaú disse: olha, não é preciso este presente, eu tenho muito. Né? Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Veja que Esaú, ele, de uma certa forma, fala para que não há necessidade daqueles presentes, mas Jacó insiste. Ele quer dar o presente. O presente é dado de todo o coração. Né? O Esaú queria mostrar que ele era uma pessoa rica, que ele não precisava daquele presente. Mas Jacó insiste para receber o presente. Né? É a prova de que a pendência entre eles estaria resolvida, de que o muro da inimizade estaria sendo derrubado, estaria sendo construído naquele momento a ponte da reconciliação. Então, este é o momento dos presentes. Né? O versículo 10, a gente pode destacar também como que presentes podem abrir portas. Né? Os presentes, eles têm também o seu lugar. O Jacó chegou a dizer que viu o rosto de Esaú como um rosto de Deus, como um semblante de Deus. Certamente ele vê aquele momento como uma extensão do que tinha acontecido na noite anterior. Na noite anterior, ele tinha tido aquele momento, né, com o ser celestial, e agora ele vê o rosto de Esaú como de um anjo de Deus. Ou seja, o rosto dele refletia a bondade de Deus e refletia o próprio Deus. Era o que ele estava vendo naquele momento. É como se, no momento em que ele encontrou o seu irmão, ele tivesse encontrado com o próprio Deus. Deus este que ele tinha encontrado na noite anterior, e Deus este que ele está vendo agora na face do seu irmão. Então, esse momento seria uma espécie de extensão da noite anterior. Né? É um único acontecimento, um na noite anterior e um agora neste momento, mas todos os dois ele está vendo o próprio Deus, ele está vendo o rosto de Deus. Então veja como que presentes abrem caminhos também para bênçãos espirituais. E presentes também é prova da generosidade de Deus em nossas vidas. Está no versículo 11. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. Ele está dizendo, você deve receber ou receba, porque isso é a bênção de Deus sobre a minha vida. Né? Foi Deus que me deu, eu tenho de tudo, porque Deus me deu. Né? Então ele reconhece que aquilo que ele tem, que ele vai oferecer, está oferecendo para Esaú, é produto então de bênção de Deus na vida dele. Ou seja, a insistência de Jacó com Esaú para receber o presente não é porque Esaú precisava daquele presente. Ele era rico, ele não precisava daquele presente, mas é porque Jacó tinha sido alvo da graça de Deus, tinha sido alvo da bênção de Deus e da providência de Deus. Então, era isso que ele queria que ele reconhecesse. Ou seja, quando você receber o presente, você está reconhecendo, né, que eu fui alvo, então, da bênção de Deus. Ou seja, o presente, então, pode abrir portas, reconciliação. O presente pode também nos trazer caminhos para as bênçãos espirituais. E os presentes também podem ser expressão da generosidade de Deus em nossa vida. Quando nós, então, presenteamos uma pessoa,
é porque a bênção de Deus está em nossa vida e aquele ato de presentear é uma expressão, então, da bênção de Deus em nossas vidas. Veja aqui como a gente pode ver uma nova concepção acerca de presentes, né? Às vezes a gente acha o momento de entrega de um presente uma coisa tão simples, tão natural, enfim, mas ele pode ser também visto dentro dessa perspectiva nossa como cristãos. Passe a ver agora esse ato de presente, de receber presentes. Eu já recebi presentes, né, que tiveram um valor emocional muito grande. Uma vez eu fui pregar em determinada igreja, por exemplo, e o irmão ficou satisfeito, sentiu que foi abençoado, edificado, e ele, inclusive, tinha uma certa deficiência, né, física, e ele não tinha o que me oferecer, ele tirou a gravata do pescoço e me concedeu, me deu a gravata. Aquela gravata passou a ter um valor afetivo para mim, né? Eu tinha muitas gravatas, mas aquela gravata, com aquele ato que aquele irmão fez, né, foi o que ele tinha naquele momento, então me comoveu, porque ele quis me presentear e é o que ele tinha naquele momento. Então aquela gravata passou a ser símbolo de tudo que ele tinha naquele momento e da dádiva e do reconhecimento de que ele fora abençoado naquele momento através daquele ensino bíblico. Então isso é comovente, né? E a gente pode ver então como que os presentes, passe a ver os presentes agora dessa forma. Quando a pessoa lhe entregar um presente, não veja apenas como um valor monetário, enfim, mas veja a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa, veja também como a questão da afetividade, a questão da valorização, né? Se ele está dando presente porque está te valorizando. Eu estou falando de presentes espontâneos, né? Não estou falando daquela situação em que as pessoas forçam a vir presentes, obrigam, né? Eu acho que o presente ele deve ser algo espontâneo. Por isso que eu não sou muito a favor, né, de forçar as pessoas a dar presentes. Eu acho que presente é algo espontâneo. Você não deve determinar que tipo de presente será. Eu acho que o presente deve ser algo espontâneo, porque isso manifesta, então, o que está no coração e no interior, então, de uma pessoa. Então, a gente vê aqui o valor dos presentes nesse momento, promovendo essa reconciliação, né? O versículo de número 12 a 15 é que nós temos uma oferta altruísta. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse, meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, que tenho contigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Em resposta ao presente de Jacó, Esaú oferece então a seu irmão uma espécie de escolta militar, mostrando que ele não veio ele não veio para matar o irmão, mas veio para proteger. E aqui a gente observa nos versículos 12 e 15 as duas ofertas amáveis. O versículo 12 diz, partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. E Esaú propõe uma segunda alternativa, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Esaú, então, mostra a pureza dos seus propósitos, mostra neste momento a intenção do seu coração de acolher Jacó de volta à sua terra. Ele estende a destra da companhia, né? Ele não apenas abraça o seu irmão, mas ele também estende a destra, a sua mão, para acompanhá-lo. Aqui a gente vê os agradecimentos gentis também. A primeira oferta, Jacó justifica que a sua caravana tem meninos muito novos, tem ovelhas, tem vacas de leite, eles não poderiam ser forçados. Além do mais, seria interessante que eles fossem andando devagar, no passo do gado, conforme diz o texto, e dos meninos. Jacó é cauteloso nas palavras e gentil nos agradecimentos. Olha, você vê a gentileza agora. Agora eles estão trocando gentileza, né? Veja como que atos generosos, como que determinadas atitudes humildes, ela pode gerar bons relacionamentos e ela pode gerar gentilezas. Eles estão trocando gentilezas neste momento. Olha como isso é interessante, né? Como que determinadas atitudes podem abrir portas para, ao invés de promover um conflito, promover gentilezas.
A Jacó diz que não precisa da escolta porque ele já havia alcançado o que mais desejava e necessitava. O que é que ele queria? Ele queria a misericórdia aos olhos de Esaú, né? Então aqui nós temos um momento relevante da reconciliação. E aí, mediante isso, eles têm uma separação. Essa separação é uma separação amigável. É o que nós observamos no versículo 16 e 17. Assim tornou Esaú aquele dia pelo caminho, seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Veja que nesse momento eles vão ter uma separação, mas essa separação também é amigável, né? É uma separação amigável. Esaú volta naquele mesmo dia para a sua fortaleza, uma fortaleza, né, escarpada, montanhosa, lá na região de Seir, né, a cidade de Seir, pelo caminho de onde ele vier. E Jacó vai para o norte, ele vai para Sucote. Sucote é o que diz o texto, né? Quando chega lá em Sucote, Jacó, ele deixa de habitar em tendas e ele constrói uma casa. Ele edifica para si uma casa, faz também uma palhoça para o seu gado. Daí o nome, então, é Sucote, né? Conforme aparece aí no texto. Vejam bem que ele se estabelece, né? Eles se separam, estabelecem então cada um numa região. O texto do comentário da nossa lição, na terceira parte, os irmãos se separam. Esaú então volta para Seir, Jacó volta para Sucote, a palavra Sucote quer dizer abrigo, ele se estabelece ali. Aqui o comentarista da nossa lição faz uma aplicação dizendo que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho com o propósito de Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimentos em nosso coração. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que ele retornasse, ele não retorna, não sabemos o porquê, mas ele instalou-se em Siquém, né? Ele instalou-se na região de Siquém. E, inclusive, o texto diz que ele levantou ali um altar. Está no versículo número 19. Comprou uma parte do campo que estendera sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Jacó levanta um altar ao Senhor. Ele comprou dos filhos de Amor, o pai de Sucote, aquela terra e levantou um altar ao Senhor. Esse altar ele chamou de Deus, o Deus de Israel. Ele adorou a Deus, ele reconheceu a sua ajuda, ele reconheceu o plano, o propósito de Deus em sua vida. E aí o comentarista faz também uma aplicação perguntando se nós temos levantado o altar em nossa casa, né? Quantos altares você tem erguido em a sua família? Em muitos lares hoje não existe mais o altar, né? Aquele local e aquele momento de devoção e de adoração a Deus. Então, assim nós chegamos, né, ao final da nossa lição. Vejam que essas famílias de Abraão, de Isaac e Jacó, elas enfrentaram desafios. Os problemas que as famílias patriarcais tiveram não são diferentes dos problemas familiares que nós temos hoje. Olha quantas famílias sofrem desses problemas, né, de conflitos no ambiente familiar, de falta de reconciliação, de pessoas que não se conversam há muitos anos, mesmo dentro do ambiente familiar, pais que não conversam com filhos, filhos com pais, enfim, né, membros da família que não conversam um com o outro devido a um conflito que foi gerado há alguns anos atrás e a não iniciativa de reconciliação. Então, os problemas familiares que aconteceram nas famílias patriarcais, eles acontecem também nos dias de hoje. É claro que Satanás procura atuar nesses sentimentos negativos, né? Quando cria-se um conflito no ambiente familiar, que vai gerando esses conflitos negativos dentro do ambiente familiar, Satanás ele trabalha, ele age, ele explora esses sentimentos negativos. E ele explora esses sentimentos negativos para gerar vinganças e também separação. Esse é o plano e essa é a atitude de Satanás dentro do ambiente familiar, quando há um clima favorável, né, para que esses sentimentos se aflorem e a reconciliação ela não
aconteça, né? Então, nós devemos refletir acerca dessas questões. Eu antes gostaria só de dar uma informação geográfica em relação às questões dos lugares, né? Seir era uma região que compreende a área montanhosa que se estende até o sudeste de Arabá, entre o Mar Morto e o Golfo de Acaba. Esse território, mais tarde, ele foi habitado pelos Edomitas, devido à altitude, ao relativamente alto índice anual de chuvas e ao degelo da neve, há água suficiente para manter uma vegetação de moitas arbustas. Talvez aí que seja o significado do nome, né? Seir, que quer dizer cabeludo. Outra informação geográfica é acerca de Sucote. Sucote é uma cidade situada a leste do Rio Jordão, perto da sua confluência com o rio Jaboque. Diversos arqueólogos a identificaram como Tel Dei Ala, com base em relatos egípcios. O nome significa barracas, o nome Sucote. Seria adequado como moradia temporária da população mista dessa região, formada de pastores nômades e mineiros. Foram encontrados sedimentos de ferro, sedimentos da Idade do Ferro, né? Siquém, identificada como Tel Balata, na região montanhosa central, aproximadamente 56 quilômetros ao norte de Jerusalém. Siquém é citada em muitas fontes antigas, do século XIX a.C., XIV a.C. Sua ocupação praticamente contínua é comprovada ao longo do segundo e primeiro milênios, o que demonstra a importância dessa cidade posicionada estrategicamente entre as estradas que corriam no sentido norte, partindo para o Egito, passando por Berseba e Jerusalém, indo até Damasco. Então são informações geográficas, né? Você veja que como que nós podemos estudar, né, o texto bíblico sobre vários viés. E um dos viés que você pode estudar é do ponto de vista geográfico, né? Porque é interessante estudar do ponto de vista geográfico, quando o texto cita cidades, para não ficar apenas nomes, né? Quando não se conhece a geografia bíblica, parece que os nomes que são citados ali são nomes de lugares que nunca existiu, de Alice no País das Maravilhas e coisas assim. Parece que é a terra da subjetividade, a terra do nunca, a terra que nunca existiu. E não é bem assim, né? Por isso o professor de escola dominical deve conhecer também geografia bíblica, quando ele ler esses relatos e citar, né? E, obviamente, se ele conhece geografia bíblica, ele já vai mentalizando, né? E repassar isso também, essas informações para os seus alunos. Se você puder utilizar um mapa, por exemplo, para mostrar estas cidades, né? É a geografia dos patriarcas. É um estudo interessante, a geografia dos patriarcas. Então, você pode estudar o texto do ponto de vista linguístico, o texto no original, você pode estudar o texto do ponto de vista estrutural, literário, você vê as estruturas do texto, te dá uma visão mais ampla em relação ao todo e às partes, e como as partes se relacionam com o todo, e o todo com as partes, e também do ponto de vista geográfico, né? Quando você realça os aspectos geográficos do texto. E também os aspectos culturais, né? Quando fala aqui que beijou, e também fala que inclinou 7 vezes, veja que fazia parte daquela cultura do mundo oriental. Então veja como que um texto, né, ele pode ter vários aspectos, nuances, que pode facilitar o entendimento. Isso é a interpretação, então, do texto bíblico. Nós temos aqui no canal um vídeo sobre textos narrativos que pode auxiliar nesta questão de uma melhor compreensão dos textos narrativos da Bíblia. Bem, nós vamos então ficar por aqui. Nós estamos, hoje é a penúltima lição desse trimestre, e hoje nós estudamos sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Então aproveite esta lição, reveja as suas atitudes, sua postura, e também, tanto em relação ao texto quanto em relação ao tema, e também desperte nos alunos o interesse, né, prático para a reconciliação, se alguns estiverem passando por problemas, por questões, por rivalidades, por conflitos que exijam uma postura cristã de reconciliação, para que a paz possa ser estabelecida. Nós agradecemos a você que tem nos acompanhado e compartilhe esse vídeo aqui com
outras pessoas, né? Compartilhe lá no grupo da igreja, com aqueles irmãos que você tem uma certa proximidade. Se esse momento abençoou e edificou a sua vida, lembre-se de que outra pessoa pode ser abençoada com esse vídeo também, né? Com essa temática da nossa lição de escola dominical. Nós vamos ficar por aqui e nós aguardamos você no próximo vídeo, que será o último desta série. Que Deus o abençoe e nós esperamos você no próximo vídeo.